Amém, irmãos? Vamos estar orando por nossa palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, edificando tua igreja nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Estamos chegando no auge do livro de Esther. E o que acontece? Veja, Esther, depois de um jejum, de uma intercessão com o povo, comparece diante do rei. Aí ele encontra a graça da parte de Deus, usando o rei. Aí o que acontece? Ela convida o rei Amã para um jantar. O rei concede pedidos à rainha. Só que a rainha, de maneira sábia, ela não quer revelar os pedidos. E aí nós vamos conhecendo, através da narrativa do livro de Esther, a prudência, a sabedoria, de uma maneira toda especial, guiada por Deus, que Esther tem. Nós estamos chegando no auge do livro. Nós estamos chegando no ponto, é o cume, é como se fosse o ponto alto da novela. Porque essa noite nós vamos ver o desfecho do jantar. De um lado, nós temos um povo perseguido, oprimido, debaixo de uma sentença de morte. Do outro lado, nós temos um rei que é indiferente a muitas coisas. Um rei que, de maneira errônea, entregou a autoridade a um homem extremamente cruel, chamado Amã. Um homem caprichoso, um homem orgulhoso, um homem que por qualquer situação fica milindrado. E esse Amã tem um inimigo, que é Mardoqueu, o primo e padrasto de Esther. E num dia esse Amã resolve enforcar Mardoqueu. E manda fazer uma forca de 25 metros de altura. E quando ele chega no palácio, para surpresa dele, o rei está pensando em fazer uma homenagem a Mardoqueu. E ele é obrigado a andar na cidade inteira, com Mardoqueu vestido de gala, no cavalo real, honrando Mardoqueu. Após isso, ele retorna para sua casa, extremamente envergonhado. E sua esposa fala para ele, olha, esse Mardoqueu aí, você vai cair diante dele. Porque se ele é judeu, você não vai conseguir vencer ele. E esse é o desfecho da história. Após essa cena, vem a comitiva real para pegar Amã e levar para o banquete da rainha Esther. Amém? Então vamos ao nosso texto. Livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Até aqui. Irmãos, veja que interessante. É a terceira vez que o rei faz a mesma pergunta a Esther. É o segundo banquete. Porém, é a terceira vez também que Esther está diante do rei. E aí a gente percebe o quê? A maneira que Esther conduziu. E é lógico, pelo mover de Deus, o rei está ansioso para saber qual que é o pedido de Esther. E nós ficamos imaginando aqui o seguinte, como que essa mulher, diante de tão grande problema, conseguiu se segurar, de estar fazendo o seu pedido na hora certa, de se deixar guiar pela mão do Senhor, saber o tempo da coisa, saber o tempo de falar, saber o tempo de abrir o jogo. Veja, não é fácil, é uma situação, organizou um banquete, está debaixo de uma pressão enorme, vindo de um período de oração e jejum,
uma coisa errada. Poderia dar tudo errado e não seria apenas ela que morreria. Todo o povo morreria. Mas nós percebemos também que mesmo Esther tendo toda essa pressão, ela manteve o controle, ela manteve o domínio próprio. E quem está começando a ficar inquieto na situação é o rei. Um detalhe importante aqui, a primeira vez que fala o banquete do vinho, foi uma reunião regada, com os melhores alimentos, o melhor vinho. No meio de tudo isso, Esther teve o cuidado de preparar o jantar para o rei e para Amã. Havia todo um protocolo, havia todo um hábito, havia uma praxe a ser seguida. Quando os teólogos começaram a estudar a história persa, eles percebem vários detalhes que Esther seguiu. Por quê? Ela não foi afoita, ela não foi apressada. Ela pensou em cada detalhe, tudo muito bem amarrado. Por quê? Porque ela queria deixar o rei confortável. Ela queria deixar o rei seguro. Ela queria mostrar que quem era o soberano, quem tinha a palavra final. Ela queria dar a entender que quem tinha o controle de tudo era o rei. E aparentemente o plano deu certo, porque o rei não está se aguentando. Vem pergunta a terceira vez. E aí ela começa a revelar a sua petição. Versículo 3. Então, respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida por minha petição, e o meu povo como meu desejo. Olha que interessante. Esther aqui novamente mostra a habilidade dela com as palavras. Os irmãos concordam que ela podia sair jogando palavra para o alto? Ela podia sair falando um monte de coisa, desesperada, com as emoções à flor da pele. Sabe? Podia ter feito, sabe, aquele estilo mulher louca. Mas não, Esther com a maior calma, falou: olha, se eu achei graça diante do rei, ó, tá colocando a situação na mão do rei. Eu estou pedindo a minha vida e a vida do meu povo. De uma maneira habilidosa, Esther novamente coloca a situação na mão do rei, e aí ela faz uma associação entre a vida dela e a vida do povo dela. Só que o rei não sabe do que ela está falando. Imagina você estar num jantar com a sua rainha, o seu amor, tudo bonito, tudo festivo, tudo em ordem, e quando você faz a pergunta, você pensa: bom, eu quero que você me compre um carro novo. A sua rainha vem pedir pela vida dela e pela vida do povo. Vocês imaginam a surpresa do rei? Eu acho que ele imaginava todas as coisas, menos isso. Então a maneira que Esther coloca foi um choque para o rei. Tenta se colocar no lugar do rei. A sua rainha está dando um banquete, está dando um jantar. Ela correu risco de vida para ter aquele jantar, e quando ela vem abrir a boca, ela vem pedir pela vida dela, falando que a vida dela e do povo dela está em risco. Tentem imaginar o susto que Assuero levou. E olha a maneira que ela colocou as coisas, versículo 4. Porque fomos vendidos, olha que interessante, Amã, fazer uma pausa aí, segura no vendidos. Amã, quando propôs ao rei sacrificar o povo, primeiro, ele não disse qual era o povo. Ele falou: existe um povo. Segundo, ele ofereceu dinheiro do saque. Então, realmente, Esther tem razão, ela não está mentindo, eles foram vendidos. Olha que interessante, Esther está agindo com a verdade. Irmãos,
na nossa batalha espiritual, na nossa batalha do dia a dia, nós só temos 3 armas: o amor, a paz e a verdade da palavra de Deus. Sempre que você tentar batalhar uma batalha fora dessas 3 armas, você vai se machucar. Esther aqui está seguindo essa estratégia. Está seguindo a verdade da palavra. E ela continua, versículo 4. Vou reler o 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesses, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Vamos começar de trás para frente. O que ela está falando? Olha, se a gente fosse vendido como escravo, está tudo bem. Porém, o opressor não ia conseguir repor a perda sua. Porque eu, sua rainha, ia virar escrava. Olha a habilidade dela. Aonde que ela mexeu? Ela mexeu na coisa mais preciosa do rei. A gente percebe que Xerxes, Assuero, ele era meio desligado em relação ao povo. Mas em relação às coisas dele, ele era bem focado. E a gente percebe Esther nessa frase. Falando, olha, se a gente tivesse sido vendido como escravo, tudo bem. Apesar que o rei ia me perder como rainha. Mexeu no ponto fraco. Só que antes ela fala o seguinte, olha, nós somos chamados para destruição, para aniquilação, para sermos totalmente banidos, destruídos. Percebe a habilidade com as palavras? Ela primeiro fala do mais grave, depois ela joga a questão da escravidão, mas ela já se coloca junto. Mas eu também ia ser escrava. E aí, olha a reação do rei. Versículo 5. Então, falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Olha que interessante. Mudou o clima. O rei chegou e falou, quem é esse camarada que quer matar você e matar o seu povo? Eu vou parafrasear. Na verdade, o rei está falando assim, quem é que está querendo fazer mal? Agora a bronca é comigo. A maneira que está escrito mostra isso. Quem é esse? Quero saber quem é que está tentando fazer o mal. O rei comprou a briga. Na hora. Percebendo que a estratégia que Esther teve da parte do Senhor funcionou de maneira precisa. Sabedoria no falar. Palavras bem colocadas. Tudo muito bem pensado. É uma crise sem igual. Se ela fizesse as coisas de qualquer jeito, ela ia ser derrotada. Irmão, nas batalhas do nosso dia a dia, seja uma batalha física, uma batalha espiritual, apesar que eu acho que só existe um tipo de batalha. Toda ela tem o aspecto físico e o aspecto espiritual, mas é uma batalha só. São as lutas do dia a dia. Irmão, tenha prudência, tenha discernimento, mantenha a cabeça fria, não seja ansioso. Vai ter uma conversa séria, escolha as palavras, pense para falar. É o que nós aprendemos aqui. O rei ficou furioso. Tocou na menina dos olhos dele, a sua rainha. E aí o rei continua, Esther continua, versículo 6. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo, é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei
e a rainha. Olha que interessante. Gente, imagina a cena. É uma mesa muito bonita, muito bem armada. Tá a rainha no seu divã, o rei no seu divã e a Amã ao lado. A Amã tá de telespectador, tá só vendo o discurso da rainha. Entendeu? Tá toda alegrinha, tomou vinho, comeu bem, tá na corte. E aí o rei faz a pergunta. O que a Amã faz? Opa, agora chegou o auge. E aí ele começa a ver aquela história. O que ele menos esperava é que ele ia tomar um dedo na cara. E a rainha chega a falar, olha, quem quer nos matar, quem quer matar a sua rainha, é esse cruel homem, Amã. A Bíblia fala que na hora ele se perturbou. Vocês imaginam o abalo? Vocês imaginam o susto? Para agravar a situação, olha o que o rei faz. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Irmãos, olha que interessante. A figura que o rei mais amava, sua rainha, está ameaçada de morte. E o homem que o rei mais confiava estava sendo acusado de querer matar a rainha e o povo da rainha. O rei ficou tão furioso. Sabe quando a pessoa sai de perto para não falar besteira? Ele saiu dos aposentos e foi para o jardim. Alguns teólogos imaginam, e eu concordo, que imediatamente caiu a ficha do rei. Opa, essa é aquela lei daquele povo que foi marcado dia e hora para sua aniquilação. E quem deu o anel e deu autoridade para assinar essa lei fui eu. Como que eu saio dessa enrascada agora? Lógico, como todo bom rei, sem que o meu ego seja ferido, sem cair da minha pose real. Porque veja, Amã fez a lei? Sim. Amã instigou o rei? Sim. Mas quem autorizou? O rei. Ele é o culpado. Ele sequer se preocupou em saber quem era o povo, porque no capítulo anterior, a Bíblia fala, o judeu Mardoqueu foi homenageado. Isso é um indício que o rei era extremamente indiferente com seus súditos. Ele não sabia nem o povo, porque se ele soubesse o povo, ele falava, bom, vamos homenagear esse Mardoqueu, porque daqui a 10 meses ele vai morrer. Então ele sabia que Mardoqueu era judeu, mas ele não sabia que era contra o povo judeu, mostrando realmente que ele era um rei caprichoso, preocupado com as suas coisas, preocupado com o seu ego. E ele só despertou quando a coisa mais preciosa que ele tinha, que era a sua rainha, foi ameaçada. Ao mesmo tempo, Amã percebeu, a casa caiu. Rodei. E começou, enquanto o rei saiu, Amã começou a suplicar pelo perdão da rainha. E olha que interessante que vai acontecer, a providência de Deus. Versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Ester. Então disse o rei, porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Olha a situação, irmãos, havia uma praxe. Ninguém poderia chegar
numa determinada distância da rainha. Amã, indo suplicar por sua vida, de maneira imprudente, ele se debruça contra o divã. O divã é uma espécie de banco almofadado. Só que ele se atreveu a se aproximar da rainha de uma maneira que não podia. Pela cena, nós sabemos que Amã não estava nem pensando em fazer nada. Amã estava clamando por sua vida. Mas sem perceber, Amã deu o que o rei precisava. E o rei, quando olhou aquela cena, falou: agora você vai querer violentar minha esposa? Quando o rei falou essa frase, os servos que estavam vendo toda a situação, a segurança real, já pegou um capuz e colocou em Amã. O que representa essa capuz? Não verei mais a face do rei. Isso era o que representava o capuz. Colocar o capuz era uma sentença de morte. Quando o capuz era colocado a alguém, aquela pessoa seria executada. Mas é muito interessante que, veja, a providência de Deus agindo. Numa atitude desesperada, Amã se aproximou de uma maneira indevida, atrevida, a rainha. E ali assinou de vez a sua sentença de morte. Com certeza, pela frase do rei, acusando a Amã de querer forçar a rainha, você percebe que o rei estava procurando uma saída digna. Porque quando você olha a cena, dá para ver que não estava querendo forçar ela. Lembrando que Assuero é um rei ímpio. Lembrando que nós estamos lidando com um rei pagão. Lembrando que o objetivo aqui de Esther não é que Assuero fosse salvo, virasse o apóstolo Paulo. O objetivo de Esther era salvar o seu povo. E aqui nós temos um ensinamento bem interessante. Estou com uma coceira aqui. Aqui temos um ensinamento bem interessante, irmãos. Quando você vai lidar com incrédulos, no mundo pagão, não espere demais. Espere apenas os seus objetivos. Quando você vai fazer negócio, quando você vai se envolver nas relações de trabalho, você vai se envolver nas relações do dia a dia, não espere estar conversando com o apóstolo João. Entenda, nós vivemos num mundo anticristão, pagão, de pessoas incrédulas. Se você conseguiu o seu objetivo, aquele objetivo estava dentro da palavra, esquece o resto. Porque várias vezes nas nossas relações, você foi tratar de um assunto, e o que você queria aconteceu. E de repente, passado 2 ou 3 minutos, da boca da pessoa saiu algo pecaminoso. Isso é muito comum. Tem gente que é exagerado. Por exemplo, a pessoa é casada com alguém incrédulo. Qual é o primeiro objetivo dela? O primeiro objetivo dela é orar pela salvação. Ok, oração no secreto. Segundo objetivo, dar um bom testemunho para que sem nenhuma palavra o cônjuge seja ganho. Terceiro objetivo, viver em paz com o cônjuge. Tudo isso é bíblico, 1 Coríntios 7. Quarto objetivo, poder servir a Deus, sem gerar um divórcio no casamento. Por quê? Porque se o cônjuge falar, não quero que você vá para a igreja, você vai ter que se divorciar. Se o cônjuge falar, você escolhe ou Jesus ou eu, vai ter que se divorciar. Conseguiu isso, já é uma grande vitória. Família está bem, está tudo funcionando, vai orar. O que tem gente que quer? Quer que de uma hora para outra o cônjuge seja salvo, entendeu? E começa a trabalhar na igreja, começa a fazer a obra de Deus e não sei o quê. Não é assim que vai funcionar. Em alguns casos,
Quando um cônjuge é salvo, o outro também é salvo junto. Por exemplo, no meu caso foi assim. Quando o Senhor me salvou, imediatamente salvou minha esposa. Mas poderia não ser. Estão entendendo o tipo de relação que eu estou falando? Às vezes as pessoas exigem demais. Num mundo pagão e incrédulo. A gente percebe aqui que Esther ficou preocupada, né? Ficou tranquila, não ficou preocupada. Ela poderia falar, não, mas ele não quis nada. Ele só estava suplicando. Ela podia ter falado isso? Fecha a boca, mulher. Ela ficou, foi quieta. E Amã teve o seu destino selado. Percebe? Não bastasse isso. Olha a providência de Deus. Versículo 9. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Olha que interessante, esse Arbona nós não sabemos quem é, mas ele estava bem informado. Ele sabia da forca que tinha sido feita no dia anterior. E olha a habilidade desse Arbona, um camareiro. Chegou e falou, olha, esse Amã assassino, estou parafraseando, além de tudo ele fez uma forca para matar o teu protetor, Mardoqueu. Aquele que o senhor homenageou ontem, porque salvou sua vida. Olha a habilidade, novamente, uma pessoa que sabe o que está falando. Agora, vocês imaginam a fúria do rei? O camarada ter feito uma forca de 25 metros para matar a pessoa que protegeu sua vida. Percebe a habilidade novamente? E olha que interessante, Arbona estava mentindo? Não. Falando a verdade, lutando com as armas certas, Arbona estava colocando mais um prego no caixão de Amã. E o que é interessante aqui é o seguinte, você não percebe em nenhum momento Esther, Arbona, Mardoqueu, buscando o arrependimento de Amã. Não existe o mínimo indício. Mas Deus não quer salvar todo mundo? Não foi isso que falaram para você? Será que é bem assim? Ou existem pessoas que Deus endurece o coração e sela o destino delas de maneira cruel, por causa da maldade, da dureza de coração, da rebeldia? Irmãos, existem pessoas que nós vamos ver na nossa vida, que infelizmente elas vão para o inferno. Elas vão morrer incrédulas. Não vão ser salvas. Existe pessoa que você vai ver que cada dia que passa ela está pior, ela está mais cruel, ela está mais longe de Deus. E você vai olhar e falar, nossa, não toma jeito? Não. Deus os entregou a um sentimento perverso. Pobre a pessoa que é entregue a si mesmo por Deus. Acontece o que aconteceu com Amã. Sem escapatória. Tomou uma burdoada. Quando ele ia cair para esse lado, veio o Arbona e enfiou a outra. Buf. E o rei mandou enforcar. E o versículo 10, encerrando o capítulo, diz: enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Fazer uma pausa aqui. Era hábito
No Império Persa, quando alguém era morto dessa forma, os bens da pessoa passavam para a pessoa que sofreu o ataque. Amã não apenas morreu, todas as suas posses foram tiradas dele e passadas para a rainha Esther. Era a lei no Império Persa. Irmãos, falar uma coisa para vocês. Pecado manda para o inferno? Manda. Sem o perdão do nosso pecado que é em Cristo, nosso destino é o inferno? Sim. Agora, o pecado não é apenas isso. O pecado rouba anos de uma vida. O pecado saqueia uma vida. Existem determinados pecados que a consequência vem de uma forma irreparável. Existem pecados que destroem uma descendência. Existem pecados que destroem um futuro. Existem pecados que abreviam uma vida. Hoje em dia se vende uma graça barata. Jesus te ama. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, mas não brinque com o pecado. Seus erros geram consequências. Não apenas para você, mas também para aqueles que estão à sua volta. Cuidado. Como eu costumo dizer, a casa cai. E a consequência é séria. Amã perdeu sua vida e perdeu seus bens. Mais à frente ele vai perder seus filhos, a sua descendência. Destruiu tudo por causa do pecado, por causa de vaidade, por querer ser adorado e reverenciado. Perdeu. E o texto também me fala o seguinte, que Esther apresenta o seu padrasto e primo, Mardoqueu, para o rei. E Mardoqueu é chamado diante da presença do rei. E em 2 dias, Deus virou tudo. Vamos comparar as figuras. Num capítulo, Mardoqueu, vestido de pano de saco e cinza, afligindo a sua alma, sem poder entrar dentro do palácio. Deus ouve a súplica, coloca a mão. Num dia, Mardoqueu é honrado como um rei. Naquele dia à noite, ele é chamado à presença do rei. Não bastasse isso, versículo 2. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Olha que interessante. Amã também perdeu seu posto, não bastasse isso. Em uma jogada, quem estava debaixo de uma sentença de morte e quem estava no governo, Deus inverteu. Em menos de 24 horas, a mão de Deus agiu de uma forma que Mardoqueu deixou de ser alguém sentenciado à morte e se tornou primeiro-ministro, no lugar daquele que queria matar Mardoqueu e seu povo. Nossa, pastor, que legal. Meu irmão, numa boa, que legal é muito pouco. Isso mostra que não existe situação que Deus não possa reverter na hora que Ele bem entender. Ele é Deus, Ele move o coração dos homens, Ele move as circunstâncias. Ele é o Todo-Poderoso. O Antigo Testamento nos ensina que tudo que Deus quer fazer, Ele o faz. Tudo. Tudo. O que o pastor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, esse seu problema ainda não foi solucionado, porque ainda não é hora. Essa circunstância que você está passando, ela está debaixo do controle absoluto de Deus. No momento correto, ela vai passar.
E se não passar, vai ser que nem o espinho da carne do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes a Deus para retirar o espinho da carne e Deus não tirou. Falou para ele, ó, minha graça te basta. E Paulo ficou feliz da vida, cumpriu a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate e foi até o fim. Irmãos, quem crê, confia. Deus é o Todo-Poderoso. Entendeu? Ele remove reis, estabelece reis. Ele coloca todas as autoridades. Tudo que nós temos passado, tudo que nós temos visto à nossa volta, toda a corrupção, todo engano, toda mentira, em vários lugares do mundo, Deus está no controle absoluto. No nosso dia a dia nós vemos engano, nós vemos mentira, nós vemos pessoas que não deveriam estar onde estavam e estão. Nós vemos o ímpio prosperar. Muitas vezes vemos o justo padecer. Mas a grande pergunta é, nessa maluquice que é o mundo, nessa maluquice que é a vida, você tem se permanecido fiel? Ou você, qualquer problema, fica murmurando, fica reclamando de Deus, em vez de se preocupar em servir o Deus que controla todas as coisas? Agir, orar, jejuar, ser sábio, andar pelas estratégias que Deus dá. Tudo isso salta do texto, tudo isso são ensinos práticos. Talvez, se você reclamar menos, ficar olhando menos o problema, você vai focar naquilo que é necessário e a coisa vai mudar. Amém? Eu separei aqui algumas aplicações, veja. Primeiro, a habilidade de Esther de nunca acusar o rei. Percebeu que ela jogou no mesmo time do rei? Ó, somos parceiro, hein? Segundo, o rei era tão desligado das coisas do povo que ele nunca se preocupou em saber qual era o povo. Agora, quando mexeu com a rainha dele, a coisa ficou feia. Mostrando que Assuero tinha um caráter bem de rei mesmo, né? Só olha para o próprio umbigo. As festas. Quando a gente vê o livro, a gente vê que o Assuero era meio pinta brava. Terceiro, o rei achou que Amã era confiável, confiou nas pessoas erradas. Nós já falamos sobre isso, cuidado. Entendeu? E quarto, veja, a consequência de ser insensato, porque isso é insensatez, chegou dentro da família do rei. Chegou o mais próximo que poderia chegar. Sem ele sequer imaginar. Quando ele deu o anel na mão de Amã e mandou Amã fazer o que queria, ele confiou na pessoa errada. E a consequência da sua insensatez veio bater dentro da sua casa. Na figura mais importante que ele tinha, que era a sua querida rainha. Isso pode acontecer comigo e com você, se nós formos insensatos. Irmãos, vivemos uma geração louca. Vivemos uma geração que não é sensata, não tem bom senso, não tem bom juízo. Faz o que dá na cabeça. E a Bíblia é extremamente dura com pessoas que não têm bom senso. A Bíblia nos mostra vários princípios, entendeu? Que nos mostram o perigo de você ser uma pessoa insensata. Essa é a maior aplicação que parte desse capítulo. Vamos estar abrindo, como nós temos feito, o livro de Provérbios. Capítulo 7. 3 livros à frente. Os irmãos já tem que estar craque para chegar em Provérbios.
Vai passar por Jó, vai passar por Salmos e está em Provérbios. Provérbios 7. Não faça como o seu pastor que já abriu no 28 já. Provérbios 7. Versículo 22. Aqui falando da mulher adúltera, tá? É que são vários versículos que eu quero passar. Então, a introdução é a seguinte: a mulher adúltera vai em direção ao homem, armando uma armadilha para ele, para se deitar com ele. E aí o provérbio fala o seguinte, Provérbios 7, 22. Ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Irmãos, uma das áreas que o mundo moderno mais falta bom senso é a área sexual. Como as pessoas tropeçam nessa área. Irmãos, cuidado. O maligno tem uma estratégia, ele conhece o ser humano, ele conhece a natureza pecaminosa. Ele pega algo que é uma bênção dada por Deus. Que bênção é essa? A relação sexual no casamento é uma bênção, é uma alegria para o casal. A relação sexual do casamento não é apenas para a procriação, ela é para o prazer do casal. E o casal usufrui dela num leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? Um leito puro, sem contaminação do adultério. O insensato, assim que vem a pressão sexual, ele cai. E vem a consequência. Jesus amplia isso aqui. Se você olhar para uma mulher ou se você olhar para um homem desejando o seu coração, você já adulterou com aquela pessoa. E isso é um caminho de morte. Amém? Seguindo, Provérbios capítulo 10, versículo 1. Diz assim, Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Aqui é uma outra falta de bom senso, nós precisamos tomar cuidado. O mundo moderno está entregando as crianças ao próprio desejo. O mundo moderno está mimando as crianças. O mundo moderno está criando crianças ensimesmadas. Como diz a Epístola a Timóteo, amantes de si mesmos, jactanciosos, orgulhosos, presunçosos, desobedientes aos pais. Não entre por esse caminho. Você tem que amar o seu filho? Tem. Você tem que cuidar? Tem. Mas você tem que corrigir. Você tem que dar limites. E você tem que perceber se ele está num caminho de insensatez, de estultícia. E tem que corrigir enquanto é tempo. Você fazendo isso de maneira bíblica, colocando limites, ele vai se sentir mais amado. E vai trazer muitas alegrias para você. Amém? Outra área, Provérbios 10, versículo 8. Opa, está na mesma página. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Até aqui. Irmãos, mandamentos aqui não é apenas o decálogo, tá? Não é apenas os 10 mandamentos. São os mandamentos de Deus. O que o texto está falando? Quem é sábio segue as orientações de Deus na sua palavra. Entendeu? Nós vivemos num mundo que acha que você é um otário porque serve a Deus. Entendeu?
No dia do juízo nós vamos ver quem é otário. Não precisa ir longe, dentro da própria vida. Muita gente esperta por aí, só se quebra. Entendeu? Parece um prego, só leva na cabeça. Entendeu? Por quê? Porque não segue o mandamento. Existe uma coisa curiosa. Quando o incrédulo segue uma verdade da palavra, ele tem benefício naquela área. Presta atenção à sua volta. Às vezes você trabalha com um chefe que é boca suja. Olha para as meninas no trabalho. Mas aí você vai ver, ele estudou, ele é esforçado, ele cuida das coisas do patrão, ele é um bom funcionário, extremamente habilidoso. Ele prospera. Aí você vai ver o casamento dele, só pela cara da mulher deles já vem infeliz já. Numa área é próspero, porque obedeceu. Na outra, está destruindo seu casamento, porque fica olhando as meninas no trabalho. Mas na área que obedece. Funciona. Por quê? Porque são leis fixas de Deus. Percebe? Tem muito crente sofrendo, que não está prestando atenção nesses detalhes. Seguir os mandamentos. Pastor, como é que eu faço se aquele meu amigo é incrédulo? Use as palavras corretas para transmitir a mesma verdade. Entendeu? Por exemplo, eu já falei com pessoas, falei, ó, cara, é o seguinte, hein? Isso aí de se meter com mulher, na Bíblia fala que é caminho de morte. Mandei na lata. E já teve casos que eu falei, mano, cuidado, hein? A maioria dos caras que eu vi se meter com mulherzada se quebrou. Perdeu emprego, os bens foram para... O cara destruiu a vida. Outra maneira de falar. Mas o que importa? Que ele não cometa o adultério. Entendeu? Lembra que eu falei? Não espere que o mundo pagão se converta. Se alguém amado seu estiver no caminho errado, se ele parar no meio do caminho, concorda que já é uma grande vantagem? Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Olha que interessante, veja. O mundo é um paraíso de gênios. Todo mundo acha que sabe tudo. E às vezes você vai falar alguma coisa, a pessoa sabe de tudo. É assim mesmo. Não estranhe. Agora, você não é assim. Você vai seguir o conselho sábio, o conselho bíblico. Amém? E completando o provérbio, veja, o insensato dá vazão à ira. Assim que acontece o problema. No mesmo dia ele dá vazão à ira. O sábio ouve, recebe a afronta e espera para ver como vai agir. O que o provérbio está dizendo aqui? Se colocarem um balde de gasolina na tua frente, não pega um fósforo, risca e joga dentro da gasolina. Porque você não sabe se aquele fogo vai te queimar. Está sendo ofendido? Aquieta. Morde a língua. Silencia. Quem está te afrontando está sendo insensato. Quem está brigando com você está sendo insensato. Provavelmente a pessoa está sendo injusta. E você vai entrar nessa fogueira? Você vai entrar nesse túnel negro? Não é melhor receber a humilhação, ficar quieto?
esperar o momento apropriado de agir, com estratégia, de maneira certa, com a palavra certa, na hora certa, que nem Esther e Mardoqueu fizeram, e saíram com a vitória. Irmão, se te ofenderem, deixa. Cuspiram na cara de Jesus. Zombaram do Criador do Universo. E ele foi como ovelha muda para o matadouro. Aprenda com o exemplo de Jesus. Seja sábio. Se te ofenderem, se afasta. Vai buscar Deus. Busca uma estratégia. Ora, jejua. E que no momento certo, Deus vai reverter a situação. Deixa Deus ser Deus. E o mais importante que tem, tenha bom senso, tenha sabedoria em tudo. Que o Senhor nos livre de ter um coração insensato, de agir de forma maluca, sem sermos guiados pela verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar?